Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima mãe. Para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, segunda-feira, dia 19 de abril, e estamos vivendo a terceira semana da Páscoa. E as liturgias ainda têm nos trazido bastante ensinamentos sobre a ressurreição de Jesus e sobre o que o cristão deve fazer a partir de agora. Como devemos buscar estar vivendo para podermos alcançar a graça da vida eterna um dia. Para nós iniciarmos esses nossos minutos de oração, reflexão e partilha da Palavra de Deus, convido a você a nos unirmos pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que sempre façamos tudo aquilo que é de agrado a Deus, o Pai que nos criou. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta segunda-feira nos traz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, onde o evangelista nos relata um pouco mais sobre a multidão que estava vendo as realizações de Jesus, ouvindo as suas palavras, e estavam buscando com muita fé, com muito ardor, estar perto de Jesus, vivendo do lado dele, ouvindo e entendendo um pouco sobre a misericórdia de Deus. Vamos, com muita atenção, ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou em seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, podemos ver de uma maneira clara neste trecho do Evangelho narrado para nós por João, que Jesus faz um convite a nós, faz um convite a mim, faz um convite a você, para que nós trabalhemos para obtermos o pão que dura a vida eterna. É comum e normal e preciso que nós tenhamos a nossa profissão,
que nós tenhamos o nosso ramo de atividade, que nós tenhamos o nosso trabalho, para que nós consigamos conquistar as coisas materiais que nos mantêm de pé e nos mantêm vivos neste mundo que Deus nos concedeu. Trabalhamos, recebemos nosso salário, compramos nossos alimentos, compramos nossos vestuários, compramos o nosso conforto em casa, os nossos móveis, e compramos o nosso carro, e enfim, compramos um determinado número de coisas que muitas vezes, acabam por nos traindo e nos fazendo pensar que o que mais nos importa hoje é vivermos bem dentro deste mundo material, dentro dessa realidade onde o conforto, a aparência, o prazer e tudo mais é mais importante do que a nossa alma, do que o nosso espírito, que é o que Deus quer resgatar para Ele novamente. Jesus nos faz o convite hoje para estarmos trabalhando sim, para nos mantermos firmes nessa caminhada, mas que trabalhemos com muito mais afinco em busca do alimento para a nossa alma, do alimento para o nosso coração, do alimento para o nosso espírito. Ele nos afirma e nos pede, dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Neste capítulo do Evangelho de João, nós vamos ver muitas alusões que Jesus faz no sentido do pão da vida, o pão que nos concede a vida eterna. É quase que como um tema central dentro desse capítulo, a permanência sempre de Jesus nos catequizando através do pão, seja através da partilha, seja através da necessidade de nos alimentarmos para conseguirmos estarmos sempre de pé, e seja através da comunhão com os nossos irmãos. Enfim, vários relatos dentro deste capítulo 6 do Evangelho de João nos falam sobre a importância do pão. Mas o pão que Jesus quer deixar bem claro em nosso coração é este pão da vida, que é o próprio Filho de Deus, que veio ser sacrificado para a nossa libertação dos nossos pecados. Este Verbo de Deus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, a Virgem Imaculada, pura, sem pecado, sem maldade, com muito amor em seu coração, com muita obediência, com muita humildade e temência a Deus, aquele a quem ela sempre foi fiel. Então nós vemos que dentro de tudo o que estava profetizado para acontecer com Jesus, vai se realizando conforme as narrativas do Evangelho nos mostram. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus se preparou através do jejum, através da oração, e aí sim, Jesus, alimentado com seu Espírito todo alimentado pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito Santo, ele sai para anunciar o reino de Deus, para realizar as obras no meio do povo e nos convidar à conversão, para que também nós alcancemos a graça de estar com Ele no banquete da vida, onde Ele mesmo será o pão que será dado para nós, para que tenhamos a vida e tenhamos a vida em abundância, a vida eterna. Que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sempre nos conserve nessa caminhada, com muita fé, com muita perseverança e com muito amor a Deus, para conseguirmos vencer a todos os obstáculos que o inimigo de Deus coloca no nosso caminho. As nossas tentações, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, para que nós possamos sempre estar buscando em Cristo o fortalecimento, o pão da vida, para que nós consigamos estar vencendo a todas essas dificuldades em nossa vida. Irmãos e irmãs, com muita fé e com muita devoção, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez
para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, chegamos ao final deste nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, desta segunda-feira. Agradecemos a companhia de todos, desejamos um bom dia, um bom início de semana a todos e que os nossos objetivos traçados para essa semana, se for por vontade de Deus, sejam alcançados durante o desfazer-se, durante o desenrolar desta semana. E que, por intermédio de nossa Mãe da Misericórdia, Deus Pai Todo-Poderoso nos conceda hoje e sempre as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.